Então, continuando meus estudos de PostgreSQL, eu havia feito no outro vídeo. Eu olhei para esses dados e produzi esse documento horroroso aqui, né? Mas que me diz muita coisa sobre esses dados. Me diz, por exemplo, que um funcionário tem vários dependentes, ou pode ter vários dependentes, né? Que uma localização pode ter vários funcionários, ou em um local eu posso ter vários funcionários. Eu posso ver aqui que um projeto pode ser feito por vários funcionários e um funcionário pode trabalhar em vários projetos. Então é feio, mas já me diz alguma coisa. Agora eu vou criar essas tabelas aqui lá no pgadmin para entender como é que ele funciona. Então vamos aqui, vou abrir o pgadmin. Aqui tem um teste que eu fiz agora há pouco que eu vou deixar aí. Vou simplesmente abrir alguma outra coisa aí. Tá, o que eu já entendi? Que eu preciso registrar um servidor, né, inicialmente, então eu já fiz isso, eu já registrei um servidor aqui no pgadmin, que é o meu RDMS PG. Neste servidor eu criei um banco de dados, no caso esse DB aulas exemplos, e a partir deste momento eu posso criar vários esquemas. Então o esquema é aquele local ou aquela divisão onde eu vou colocar os meus projetos mais específicos. Então eu poderia ter, por exemplo, um banco de dados aqui chamado supermercado, e aí dentro do supermercado eu tenho vários esquemas. Eu poderia ter um esquema de caixa, né, para fazer controlar as coisas que estão lá no programa do caixa do supermercado, um outro esquema para estoque, um outro esquema para financeiro, um outro esquema para, sei lá, RH, né, recursos humanos. Ou seja, eu tenho vários esquemas dentro de um mesmo banco de dados, eles conversam entre si, mas estão separados de maneira mais organizada. Vou criar um esquema aqui chamado lista fazer assim, lista exercícios 01. Então, eu estou criando um esquema aqui, só para eu poder realizar, para eu criar as tabelas dentro desse esquema. Eu já fiz aqui no Empresa como um teste inicial, mas para gravar o vídeo eu vou fazer de novo. Então, lista exercícios 01. Vou salvar isso aqui. Eu já tinha feito com outro nome aqui, ó. Mas tá bom. Isso aqui já vai me ajudar. Vou salvar. Então, agora eu tenho aqui um esquema chamado lista de exercícios 01. Dentro desse esquema, eu não tenho nenhuma tabela, tá vazio. Lembrando sempre que quando eu modifico as coisas aqui, eu tenho sempre que vir aqui, ó, e pedir para fazer um refresh, para ver se as modificações aparecerem aqui. Tá. Tem vários caminhos que eu posso usar para criar as tabelas dentro do meu esquema. Um caminho, né, e aí tem que fazer de acordo com o que o professor mostrou em sala, um possível caminho é usar esse script para criar a tabela. Eu vou fazer isso aqui, ó. Só vou consertar aqui o nome do meu esquema. Então, o nome do esquema é lista, hífen, exercícios minúsculo, hífen de novo, 01. E eu estou criando qual tabela? Create, table, cria a tabela, se não existir, chamada funcionário. Em qual esquema? Neste esquema aqui. Aí, variável primeiro nome, nome do meio, nome final, os tipos de caracteres, né? No caso aqui é um varchar ou um variant char, deixa para lá a pronúncia disso, um caractere variante de 50 posições, ou seja, uma string de 50 caracteres, uma string de 10 e assim sucessivamente para todos eles. Quem que é a chave primária desta entidade ou desta tabela? É o CPF. Este pedacinho aqui, ó, eu posso executar. Aqui eu executo o script inteiro, ou seja, tudo isso. E aqui, ó, eu executo apenas esse pedacinho onde tiver o meu cursor piscante. Não precisa nem selecionar. Então, o meu cursor está aqui na linha 4, então eu vou executar a linha 4. Ó, ele dá uma chance de eu conferir os dados. Posso dizer que eu não quero ficar conferindo isso, mas vou deixar continuar. Fez, gravou isso daqui. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Se eu olhar aqui, cadê as tabelas aqui? Aqui, ó. Tá vendo que não está mostrando? Mas, se eu fizer com o botão da direita, refresh, olha lá, vai mostrar para mim a tabela funcionário. Ou seja, vou dar um clique duplo aqui, ou vou mandar ver dados. Cadê? Ver e editar dados de todas as linhas. Ó, ele vai abrir lá e não tem dados nessa tabela, por isso não tem dados, está vazio. Ele até me mostra o select que foi feito para aquela tabela. Aí eu posso fazer a mesma coisa para a tabela. Aí eu já vou copiar daqui para não ter que consertar manualmente. Posso fazer exatamente a mesma coisa para a tabela dependente. Eu vou
executar isso daqui, daí vou mostrar outro caminho para criar as tabelas. Então, meu cursor está aqui, podia ser Alt F5, né? Mas eu vou clicar aqui, ó. Confiro, então o CPF e o nome do dependente. Por que que a chave tem esses dois atributos? Porque lá na minha lista, aqui, ó, dependente está marcando o CPF e o nome do dependente como chave. Então, eu estou seguindo esse underline aqui. Voltando, continue, criou. Então, se eu vier aqui, botando, ó, diz que tem uma, mas na verdade tem duas tabelas, dependente e funcionário. Essas tabelas, elas não estão relacionadas entre si. Vou fazer assim, ó, vou clicar aqui no nome do esquema, vou pedir para ver a entidades e relacionamentos aqui. Ele me mostra, ó, as duas tabelas, a tabela dependente e a tabela funcionário, mas não tem ligação, não tem chave estrangeira entre elas. Isso aqui eu vou fazer posteriormente. Bem, vamos lá. Agora, eu vou criar mais uma tabela, só que usando outro caminho. Então, o primeiro caminho que eu usei foi digitar esses comandos aqui, né, para que ele criasse a tabela para mim. Agora, eu vou por outro caminho. Ó, vou clicar aqui em tabela, create table. E eu vou usar o assistente, que é esse formulário aqui, vou preencher e ele vai criar a tabela para mim. Então, vamos ver o nome de uma tabela aqui. Vou pegar aqui a tabela localização, underline. Eu vou pegar aqui o departamento, tabela departamento. Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Criar a tabela departamento. Em qual esquema eu vou criar? Lista de exercício 01. Então, prestar atenção nisso aqui, porque senão cria a tabela como se fosse na pasta errada. Daí fica ruim, no esquema certo. Tá, colunas. Vou clicar aqui para adicionar a coluna. De nome. Penso eu que seja D de departamento, nome do departamento. Isso aqui vai ser um caractere variante, sei lá, 50. Não é chave. Vou adicionar a próxima. De número. Número do departamento. Isso aqui deve ser um integer. Número inteiro. CPF gerente. Este daqui é chave primária. Então, eu marco os dois itens aqui, ó. Not null. Chave nunca pode ser nulo, né? Então, not null e chave primária. Próximo. CPF gerente. Aí eu vou definir do mesmo tipo que eu defini aqui, que é um variant de 15. Pode ser de 11, mas eu pus um pouquinho a mais. E finalmente a data início gerente. Data início gerente. Eu estou mantendo como padrão tudo minúsculo, né? Não estou colocando como está aqui, estou colocando tudo minúsculo. Isso aqui é um date e fez isso daqui. Vou salvar. E o que aconteceu? Ó? Ele já criou para mim a tabela departamento aqui, ó. Então eu não precisei executar o script, ele simplesmente criou a tabela departamento. Se eu vier aqui no meu gráfico, apertar, deixa eu ver se F5 funciona. Não, não funciona. Então, como é que eu atualizo isso aqui? Eu estou procurando refresh. Vou vir aqui de novo. Vou fazer refresh. E depois vou pedir para abrir de novo. Deve ter aqui alguma maneira de atualizar. Enfim. Refresh. Não me mostrou a terceira tabela. Isso aqui eu vou ter que descobrir como é que faz. Vou fechar. Não vou salvar. E vou pedir de novo. Aí. Então, fechei, abri de novo. E agora eu tenho departamento, dependente e funcionário aqui. Vou interromper. Depois, no próximo vídeo, eu mostro como fazer as ligações entre essas tabelas.